Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àqueles que têm se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Até aqui somente. Amém. Assim, queridos irmãos, foi a maneira pela qual o Senhor Jesus encontrou para expor o Evangelho que trazia consigo para a salvação, mostrando as divergências que havia nos ouvintes, a forma como ouviam, como recebiam ou não, mas era a maneira esclarecedora que ele usou como
comparando aqui semente. Então, ele, havendo dito isto, depois esclareceu, falando que o que ele estava fazendo ali é para que as pessoas de fato ouvissem, mas não tinham a dignidade de poder receber, pois o coração era endurecido, não era receptivo para aquilo que ele anunciava. E por essa razão, então, ele fez essa comparação, que o anúncio do reino de Deus era comparado, então, com alguém que semeava, que no caso era ele. Ele era o semeador. E ele semeava esta palavra, o evangelho no campo, o mundo, que este mundo traz consigo diferenças de lugares. Um lugar à beira do caminho, outro lugar são pedregais, outros lugares são onde há muitos espinheiros, e finalmente um lugar onde a terra recebe e produz. Não produz igualmente, mas produz. Muito ou pouco ela produz. Então era essa comparação. E nesta comparação, então, ele estava demonstrando que tudo quanto ele apresentava, irmãos, somente a quarta parte era que podia ser aproveitada caindo em lugar produtivo. E nós somos então, irmãos, os filhos de Deus, que o Senhor deu graça de havermos recebido, considerado esta quarta parte, ou este punhado de semente, onde, na graça do Senhor Jesus, estamos lutando para produzir. Alguns receberam, outros ouviram, mas não receberam. As aves comeram a semente e não houve nada, nada se passou com eles. Outros receberam de fato e se alegraram, mas estava no meio dos pedregais e não havia como enraizar-se, e não havendo raiz, com o calor desapareceu, secou-se. Isto tudo temos visto acontecer no meio da nossa irmandade. Alguns que vêm com aquele ímpeto, mas é por pouco tempo. Outros que se anunciam o evangelho ouvem, mas não têm nenhuma reação e esquecem-se porque a semente está na beira do caminho e as aves comem. Então, não produz, não recebe, nada acontece. Alguns o Senhor chama, então vem com aquele ímpeto, mas também é por pouco tempo. Assim que as tribulações chegam, as divergências aparecem, eles também se esfriam e desistem, porque não tem raiz, e não consegue sustentar-se no caminho do Senhor. Outros creram e nasceram e começaram a desenvolver-se, mas as riquezas e os cuidados da vida não deixam ele evoluir. Cresceu um pouco, mas não consegue passar disso porque os espinhos não lhe dão condição. Isso nós vemos também acontecer nos nossos dias. Pessoas que creram, foram batizadas, estão no nosso meio, mas não evoluem. Eles estão com um pé na graça e um pé no mundo. Eles estão servindo a Deus e servindo a Mamon também. Então, eles não têm crescimento e, por conseguinte, não produzem fruto para a salvação e louvor de nosso Deus. Salvação nossa. De modo que esse esclarecimento, irmãos, é o que acontece no meio do povo de Deus. Então, alguns que o Senhor chamou, que se enraizaram nesta graça, passaram por muitas situações, mas estão aí, servindo a Deus, na medida da força que tem, e o Senhor os está ajudando, que é o nosso caso, que chegamos até aqui,
pela graça do Senhor Jesus que se estende a todos nós. Então ninguém está produzindo porque é bom, é porque Deus tem piedade de nós. E justamente passamos a fazer parte desta quarta parte da semente. Um punhado que está aí lutando para não morrer. Mas os irmãos vejam a sabedoria do Senhor Jesus, como é interessante. Ele fala aqui da semente, mas logo a seguir, ele continua falando da semente. Que um homem semeou esta boa semente no seu campo. E esta boa semente nasceu e cresceu. Mas acontece que nesse mesmo campo, também um inimigo, um adversário deste semeador, semeou o joio. A boa semente era o trigo que nasceu e cresceu. Mas o outro veio para danificar o trabalho, a lavoura deste semeador, semeou o joio. E o joio é mais forte do que o trigo. E ele cresceu e está ali, usando a terra, a mesma terra que o trigo tira dali a vitalidade, o joio também. Só que o joio é mais forte, tem mais resistência. O trigo que produz aquilo que interessa a quem semeou, ele já é mais tenro, mais frágil. Isto só aparece depois que cresceram os dois. E ele fez essa comparação. Então, os irmãos, vejam que sabedoria que tem o Senhor. É impressionante isto. Cresceram os dois. Isto é uma parábola, não aconteceu, é uma comparação. Então, os funcionários daquele semeador, daquele dono da lavoura, vieram ali olhar e falaram: mas senhor, nós não semeamos aqui, tu não semeaste aqui o trigo? E como é que agora apareceu o joio? Quer que a gente vai arrancá-lo? Não, deixa assim. Deixa para o dia da colheita, da ceifa, que eu vou mandar os meus servos, eles virão e vão colher primeiro o joio, que não serve para nada. Vão atar eles em molho e jogar no lugar para fazer um fogo com eles e queimar tudo. Depois, então, ele arranca o trigo e guarda no seu celeiro. Irmãos, vejam que coisa linda que é isto, irmãos. Aí os discípulos depois perguntaram: Senhor, mas explica para nós essa parábola aí do joio do campo. Aí ele fala para eles, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, era ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, que somos nós. Os filhos do reino somos nós. Cremos, por isso que somos crentes. O crente que é crente, primeira coisa que ele crê, que ele é filho de Deus, resgatado deste mundo. Enquanto não crê que isso aí aconteceu com ele, ele não está ainda na lavoura do Senhor. Ele está crescendo em algum outro lugar. Mas aquele que tem em si a certeza que o Senhor o chamou, que ele está o conduzindo nesta bendita graça, então esta certeza lhe dá de entender o que João, o apóstolo, escreveu no primeiro capítulo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E depois fala também, irmãos, aos que nele crerem, lhe foi dado de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem. E nós havemos crido, então somos filhos de Deus. Logo, estamos plantados na lavoura do Senhor, filhos de Deus. Mas o que fez o adversário? Plantou também os seus, a sua semente. E nasceu também, no meio da lavoura do Senhor, a semente do inimigo, os filhos do maligno, e estes estão crescendo junto. Então, os irmãos, vejam, esta comparação, irmãos, precisa ter cuidado para pensar nisto. Por quê? O Senhor Jesus estava se referindo, não era o mundo lá fora, estava se referindo aos chamados,
a este grupo que ele está querendo salvar, que não era só filhos de Deus, que no meio deles também tinha filhos do outro, do maligno, mas juntos. Então, uns produzem frutos de louvor e outros não. Não estão plantados. O joio que fala aqui não está plantado no meio das pedras, nem jogado no caminho, e nem plantado no meio dos espinhos. Está plantado na mesma terra que os filhos de Deus estão. Entenderam isto, irmãos? Isto quer dizer que no lugar que estão plantadas as boas sementes, que são os filhos de Deus, também está plantado o joio e cresce junto. E não é de estranhar. Os irmãos que leem os fatos que ocorreram antigamente, quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito, não saíram somente os filhos de Israel, que eram escravos, porque havia escravos de outras nacionalidades. Ali eles não eram egípcios e, por conseguinte, eram escravos também, igual aos filhos de Israel. E na libertação eles vieram juntos, no meio, escaparam também e vieram seguindo, porque o que se anunciava é que eles iam possuir uma boa terra, um lugar que emanava leite e mel, um lugar maravilhoso. Essa era a expectativa deles. Então eles vieram juntos, não ficaram mais sofrendo, porque eles não tinham direito, só tinham deveres e obrigação, eram escravos, e vieram juntos. Só que no deserto, quando a coisa apertou, Israel estava de certa forma instruído para se salvar e alcançar a terra prometida, porque haviam crido em Deus, o Deus de Israel. Mas já os outros que não eram filhos de Israel era chamado de vulgo. Este vulgo que acompanhava, eles não tinham essa preparação. Então o que eles faziam? Eles atormentavam os filhos de Israel, dizendo: vocês estão seguindo Moisés? Olha aí o que deu, não deu nada, nós vamos morrer nesse deserto aqui, vamos voltar para o Egito, vamos sair para o Egito. Irmãos, isto tem um fundamento muito grande, não é diferente hoje. O joio, ou o vulgo, que está na mesma terra, plantado junto com o trigo, também quer voltar para o mundo, e o mundo é o viver deles. Eles estão juntos, mas não estão. Então, de vez em quando escapa um, sumiu, foi embora. Não era bem isso que eu queria. Encontrei agora algo melhor. Agora estou estudando a Bíblia, estou fazendo um curso. Eu já vi que não é bem assim, é diferente. Então o vulgo vai ficando aí no deserto, voltando para o Egito. Eles vão buscar o interesse deles. E o punhado de trigo que vai sobrando, vai lutando pela vida eterna. E nós queremos crer que este punhado de gente que está aqui reunido nesta manhã, presencialmente, e os que por este mundo afora também estiverem na mesma comunhão, farão parte deste punhado de trigo, que está lutando para produzir, ainda que seja pouco, mas está produzindo. E não olhem, irmãos, o joio se entrelaça com o trigo. Então tem irmã casada com joio, marido é joio, mas está junto. Irmão trigo casado com irmã, joio. Tem músico, joio. Tem irmã da piedade, joio. Tem joio em tudo quanto é lugar. De vez em quando dá para ver que é joio, não dá para negar. Mas a gente não pode fazer nada, deixa ele aí. Mas já tinha que arrancar ele. Não, deixa o Senhor arranca. Porque se vai arrancar ele, vem a família junto, vem os filhos junto, a igreja toda junta. Porque tem isso, irmão. Tem joio que ele se entrelaçou tanto com o trigo, que se puxar ele, mata um punhado de trigo junto. Deixa quieto assim. Porque quando o Senhor vier, vai tirar ele primeiro. Aí vem o trigo junto, mas o trigo vai para o celeiro do Senhor, e ele vai para o fogo. Bendito seja Deus. Esta verdade dói, irmãos, mas a verdade não se pode esconder. Ela é Cristo.
Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ele dizia: ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós estamos aqui lutando para ir ao Pai através dele. E nesta manhã somos chamados de filhos de Deus. Então não nos preocupemos. Às vezes numa família, Jesus mesmo falou, que ele falou: eu vim trazer fogo à terra, porque daqui para frente vai ser pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, e assim por diante, todo mundo contra tudo, porque vai misturar joio com trigo, e nunca deu certo, nunca deu certo. Casamento de joio com trigo nunca dá certo, mas aguenta. Quem sabe tem pessoas que falam: por isso que eu estou sofrendo há tantos anos. Aguenta, fica quieto no teu lugar. Mas eu não aguento mais, o Senhor te dará força. Se ele é joio, você não pode fazer nada, deixa na mão de Deus. Se ela é joio, por quê? Porque o coração dela está no mundo, nas vaidades, nas trevas, no Instagram, na demonstração daquilo que é vaidade, dos seus anseios, daquilo que ela busca de riqueza desta terra. Deixa ela, sirva ao Senhor, porque é de você que o Senhor quer produção. Irmãos, esta palavra está descobrindo coisas difíceis, mas são verdades, que está aqui, olha, escrito aqui. Quem gosta de ler a Escritura, leia este capítulo inteirinho, vocês vão ver o que Deus fez. E aqueles que o Senhor chamou, que são então a verdadeira boa semente, os filhos de Deus. Aí o Senhor Jesus faz outras comparações. Faz aqui, por exemplo, a comparação do tesouro escondido, da pérola, e depois da rede. Tesouro escondido são os filhos de Deus que encontraram a grande riqueza, está escondida. E ele vende tudo que tem para possuir aquele terreno onde está aquele tesouro escondido. Então ele vende personalidade, gênio, anseios, desejos, prazeres desta vida. Ele deixa tudo para buscar o que é de Deus, porque ele sabe o interesse dele onde está. Ele quer ser enriquecido com aquilo que está escondido em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele vai se entregando tudo. Os irmãos querem ver uma coisa, como isto é real? Quando veio a fome no Egito, ou melhor, no mundo antigo, e só no Egito havia pão porque havia um homem de Deus lá, figura de Jesus Cristo, que provê o pão para matar a fome da humanidade. Foi José. E o povo sabia que no Egito havia trigo e que tinha que comprar lá. Então ia lá quando a fome chegava e falava: olha, eu quero vir buscar trigo aqui. Tem que falar com José, que é ele que comanda os celeiros onde estão guardados o trigo para vender. Então eles iam lá, iam pedir: olha, eu vim aqui comprar trigo. Você quer comprar o trigo? Quanto você precisa? Eu preciso de tanto. Custa tanto. Então ele pagava e levava. Mas como demorou muito tempo isto, muitos anos, acabaram tudo, acabou o dinheiro. Veio lá e falou: o que vocês têm? Não tem mais dinheiro, não. O que mais que você tem? Nossos animais. Então deixe os seus animais aqui e leva o trigo para vocês não morrerem de fome. Passa mais uns tempos, voltaram: olha, nem dinheiro e nem mais animais. O que vocês têm? Tem o meu terreno, meu sítio, a minha chácara, a minha fazendinha. Deixa aqui, você leva trigo por isso. E foi. Depois voltaram e falaram: Senhor, nem dinheiro, nem animais, nem terra, só nós. Então passa vocês a ser servos e leva o pão para vocês comerem. Estão entendendo isso, irmãos? Vamos vender tudo que é nosso, que não é vender por dinheiro fisicamente, não é isto não. Vender, irmãos, o nosso gênio, a nossa forma de ser, os nossos direitos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Larguemos tudo isto em troca das riquezas de Deus, irmãos. De domínio disto, de posse deste terreno, vamos cavar, porque estava enterrado, irmãos. Imagine, tem que fazer um buraco, cavar no sol quente, e cava, encontra pedra, encontra tantas dificuldades. Mas por que você está trabalhando tanto e cavando desse jeito? É porque aqui tem riqueza.
Eu vou buscar onde estiver. O homem de Deus, a mulher de Deus sofre, geme, passa aflição, um aperto, te perseguem, te humilham, caluniam e faz de tudo. E por que você não desiste de ser crente? Não, porque eu estou na graça de Deus e eu quero me enriquecer daquilo que é do céu. Glória ao nome do Senhor. E esta riqueza de Deus, irmãos, ela supera as coisas desta vida. Porque aqui para viver, irmãos, o tempo que nos resta, não precisa tanto. Disse o apóstolo: tendo com que se vestir e se cobrir, estejais com isso contentes. Não temos o que vestir com dificuldade, comer com dificuldade, mas a graça do Senhor Jesus está sobre nós. Somos o trigo, somos a lavoura de Deus, estamos produzindo alguma coisa. Fiquemos firmes no Senhor, não importa quem está crescendo do teu lado, se é filho, se é marido, se é cunhado, se é pai, se é mãe, que não crê, que não entende a palavra, que vive na vida ímpia deste mundo. Não te importes com ele, lutes para ser fiel a Deus, porque a salvação, ela é, irmãos, pessoal. Quem se sente salvo hoje, não largue isto por nada. Fiquemos firmes no Senhor. Por quê? Porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, se Deus revelasse para nós um pouquinho da sua glória nesta manhã, vocês não iam sair daqui do jeito que estão assim desanimados, não. Nós íamos sair daqui cantando e glorificando. Mas porque essa alegria toda assim? Por quê? Porque eu senti o Senhor no meu coração. Ele se manifestou em mim, eu me alegrei em sentir o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Porventura não aconteceu conosco nesta manhã o que disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pleno domingo, podia estar alguns dormindo até agora, mas levantaram, alguns até de longe, e vieram com os recursos que tinha para chegar aqui. Mas por que tudo isso? Preciso da palavra, quero ouvir a palavra. Recebamos então a palavra de Deus desta manhã, irmãos. Nos anima, nos dá força e nos garante que o prêmio da vida eterna Deus dará a todos nós. Deus seja louvado.